Pessoal, me parece que mais uma vez eu não tenho problema na transmissão. Então, vou começar então a sessão e posteriormente transmite o seu arquivo. Dado o horário previsto no regimento, declaro aberta a sessão de julgamento do dia 9 de janeiro de 2025 da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário. Primeiramente, meu bom dia a todos, conselheira, conselheiros, secretária de sessão, representante fazendário e todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos em apreciação dois processos na pauta ordinária, não temos processo em retorno ou outras questões para serem apreciadas. Então, não temos advogado presentes, vamos dar início então pela ordem da pauta ordinária. Em apreciação, item 1 da pauta, processo 40.11.90.21.85.370, recurso voluntário 29/2025, sujeito passivo posto 3R, Comércio e Combustíveis Limitada, solidário Claudinei Modesto da Silva, representante sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário doutor Carlos Augusto, relator do processo doutor Washington Luiz Freire. Quando em condições o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor coordenador. Bom dia a todos. Esse processo ele é bastante simples, ele é idêntico aos dois que nós julgamos na data de ontem, na sessão de ontem, fazem parte de um conjunto de 9 autos de infração que foram lavrados pela fiscalização, sendo que 5 desses já estão escritos em dívida ativa e 4 em julgamento, 2 ontem e 2 hoje, e a acusação fiscal é absolutamente a mesma. A empresa ela, à época, né, dos fatos geradores, ela tinha estava cadastrada no CNPJ como empresa de representação. Posteriormente, então, foi feita a inscrição estadual, e é por isso a denominação aqui do auto de infração de posto 3R. Pois é, mas à época, Fortim Representações, ele recebeu, então, artigos de confecção a título de mostruário, né, para apresentação e conhecimento daquele produto que estava sendo recebido em operação interestadual, recebeu aqui, no caso, 2 notas fiscais e tem a devolução de apenas uma nota fiscal, né? E essa nota de devolução não faz menção a qual das duas é, mas de qualquer forma a fiscalização considerou que uma das notas foi devolvida e a outra nota que não houve a devolução, então a cobrança do imposto, considerando que essa mercadoria, por não ter retornado ao remetente, então a venda foi realizada no estado de Goiás. E aí a cobrança do imposto. Impugnação em primeira instância, o sujeito passivo, ele alega que não era o responsável por fazer essa devolução, e sim a empresa remetente. A sentença é desfavorável e em recurso voluntário também a peça bastante singela, a repetição integral daquilo que foi alegado em primeira instância. E aí, nesse sentido, senhor coordenador, senhores conselheiros, representante fazendário, eu queria pedir, então, o mesmo tratamento, o mesmo julgamento para esse processo que foi dado na data de ontem, ou seja, a confirmação da sentença pela procedência do auto de infração, né? A situação é absolutamente a mesma, o sujeito passivo ele não consegue afastar a acusação inicial. Tem mais um ponto que, assim como ontem, hoje também seria necessário fazermos a mesma observação na certidão. O senhor Claudinei Modesto foi incluído como solidário, arrolado aqui nos termos do 4512 na fundamentação legal, e na fundamentação fática a indicação do artigo 135 3 do CTN. Artigo 4512 foi considerado inconstitucional e, entretanto, eu já antecipo aqui que, do meu ponto de vista, não há necessidade de qualquer alteração, até porque já consta na fundamentação fática a inclusão dele no 135.3. Então, seria apenas constar isso na certidão, senhor coordenador. Então, o pedido seria o mesmo tratamento para esse processo, o mesmo julgamento que foi dado ontem. A composição, inclusive, dos conselheiros é a mesma. Obrigado, então, doutor Washington. Doutor Carlos. Bom dia, doutor Cícero, bom dia aos conselheiros Samuel, Ítalo e Washington, bom dia, conselheira Ivone, bom dia, secretária Rayane. Ontem foi a mesma composição, inclusive eu fui o mesmo representante fazendário. O primeiro processo teve um relatório bem detalhado e também um voto bem detalhado do conselheiro Samuel.
Depois houve um acréscimo do conselheiro Ítalo em relação ao que o conselheiro Washington falou agora em relação à questão do solidário, destacando aí na certidão, tendo em vista que ele foi arrolado com o artigo inconstitucional, mas também no julgamento singular já se colocou o artigo 136, 135.3 do CTN no próprio julgamento, né? Então, acredito que talvez até eu não confirmei, mas eu não sei se no terminal Cefaz tem já o 135.3, mas de qualquer forma, essa inclusão na certidão fica mais claro para a dívida ativa observar que existe um artigo que não foi considerado inconstitucional. Então, em virtude disso, a Fazenda Pública entende, pela extensão, né, da votação de ontem, do primeiro processo, e tendo em vista também já o detalhamento que o conselheiro Washington fez do presente processo, a Fazenda Pública concorda com o resultado do julgamento singular e entende que não caberia aqui o julgamento do solidário, tendo em vista a sua preempção apenas com esse detalhamento aí na certidão em relação ao artigo do CTN. Então, essa é a nossa manifestação. Obrigado. Obrigado, então, doutor Carlos. Dar à conselheira e aos conselheiros se há necessidade de conferência. Não haver necessidade de conferência, doutor Washington, você já fazer algum acréscimo? Não, não, é isso mesmo que eu já mencionei, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, então, doutor Washington. Doutor Samuel. Inicialmente, seu coordenador, doutor Cícero Rodrigues, né, cumprimento em seu nome todos os conselheiros aqui presentes, o representante da Fazenda, doutor Carlos Augusto, secretário de Câmara, né, a senhora Tayane, e a todos que estão Rayane, né, desculpa aí, e a todos que estão assistindo conosco aí pelo YouTube, tá? Sim, seu coordenador, muito bem explanado pelo conselheiro relator, doutor Washington Luiz Freire, no tocante a esse PAT, semelhante, sim, também aos processos julgados ontem, né? Inclusive, de minha relatoria, e assim sendo, eu acompanho o voto do conselheiro relator, doutor Washington Luiz, na íntegra. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Ítalo. Bom dia, senhor coordenador, na pessoa de quem cumprimento os demais participantes dessa presente sessão de julgamento, com o relator. Obrigado, então, doutor Ítalo. Doutora Ivone. Muito bom dia, coordenador, bom dia aos conselheiros, representante do Dr. Carlos Augusto, secretária Rayane e todos que nos assistem via YouTube. Faça a todos um excepcional dia. Sim, de acordo com o relator, senhor coordenador. Obrigado, doutora Ivone. Então, anunciando o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento e manter a sentença que considerou procedente o auto de infração, constando aí a observação de que o sujeito passivo solidário encontra-se perempto e que foi arrolado no auto de infração com fundamento no artigo 45, inciso 12 do CTE e na fundamentação fática o artigo 135, inciso 3 do CTN. Esse é o resultado para o julgamento. Passamos à análise do próximo item da pauta, processo 4011, 9021, 96.810, recurso voluntário número 30 de 2025, sujeito passivo o mesmo, posto 3R Comércio de Combustíveis, solidário também o mesmo, Claudinei Modesto da Silva, representante sujeito passivo não comparece, representante fazendário continua o doutor Carlos Augusto, a relatora do processo agora é a conselheira Ivone, quando em condições o relatório, por gentileza. Muito obrigada, senhor coordenador. Senhor coordenador, nesse caso, conforme já foi muito bem explanado aí pelo conselheiro, o doutor Washington, eu vou pedir aí a extensão do resultado do processo anterior, porque são casos idênticos. Obrigado, então, doutor Ivone. Doutor Carlos, concorda com a extensão? Sim, de acordo, coordenador, com a extensão. Obrigado, então, doutor Carlos. Doutor Washington. Sim, de acordo. Havendo concordância, então, entre relatora e revisor, indaga aos demais conselheiros se há alguma discordância. Não havendo discordância, anunciou o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento e manter a sentença que considerou procedente o auto de infração. O sujeito passivo solidário encontra-se perempto e foi arrolado com fundamento no artigo 45.12 do CTE e fundamentação faixa do artigo 135.3 do CTN. Esse é o resultado para o julgamento.
Não temos mais processo para apreciação na sessão de hoje. Eu agradeço a participação de todos, desejo um excelente dia, convocando para a sessão de amanhã no mesmo horário.